É reprovável qualquer forma de discriminação em qualquer ambiente social. Quando isso se dá no mundo do trabalho, a coisa se agrava severamente, porque no mundo do trabalho, o trabalhador está em posição de muita necessidade em razão da sua subsistência. E o que deveria ser uma relação de subordinação legítima passa a ser uma relação de desrespeito e de violação dos direitos mais fundamentais. Se é trabalho, pode chegar, está no ar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que discute hoje a discriminação no ambiente de trabalho e as saídas que podemos ter para essa deletéria figura social. Para isso, temos a alegria de receber o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que é baiano, antes de tudo, foi aqui na 5ª Região servidor, juiz, desembargador, está no Tribunal Superior do Trabalho há pouco mais de 10 anos, numa profícua construção de boa jurisprudência. É também membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e doutor pela Universidade de Lisboa. O ministro atua na 7ª turma do Tribunal Superior e na primeira sessão de dissídios individuais daquele tribunal. Muito obrigado, ministro Olá, pela sua disponibilidade. Olá, Marcos, é um prazer estarmos juntos aqui de volta à minha terra, ao meu tribunal, à minha casa de origem, e para falar de um tema tão interessante nos dias de hoje. Começamos por ele, discriminar e diferenciar, ministro. Do que é que a gente está falando? Veja, essas palavras são interessantes porque toda discriminação é uma forma de diferenciação, mas você só iguala se você diferenciar. Então, esse jogo de palavras mostra a importância de nós estarmos atentos com a questão relativa à discriminação, porque a igualdade pressupõe uma diferenciação, mas uma diferenciação positiva. Sim. Toda igualdade exige hoje, a igualdade chamada substancial, que nós compreendamos que alguns grupos, chamados grupos vulneráveis, que são as pessoas que, de alguma forma, historicamente, a sociedade contemporânea não lhes propiciou as mesmas oportunidades, tem que haver alguma forma de compensação. E essa forma de compensação representará um tratamento diferenciado. Então, é curioso notar que a igualdade de todos perante a lei, como nós chamamos assim, a chamada igualdade formal, hoje não mais atende o ideal de igualdade, que pressupõe, para que seja igual, que há tratamento diferenciado. Então, diferenciar para igualar seria talvez a síntese mais profunda e mais emblemática da ideia central do princípio da igualdade. Tem que se diferenciar positivamente. E por isso é importante estudar a diversidade. Esse tema é um tema que eu reputo hoje dos mais importantes, Marcos, porque nós somos uma sociedade estruturalmente preconceituosa. E é importante essa observação, porque o que nós chamamos hoje de preconceito estrutural não significa dizer que seja uma desculpa para manter o preconceito. Absolutamente. Manter a forma desigual de tratamento, mas representa a compreensão de que, historicamente, algumas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades por questões relativas a gênero, raça, condição pessoal, e aí me refiro a pessoa com deficiência, enfim, aquilo que representa a naturalidade do processo de construção individual de cada um, porque nós somos aquilo que nós queremos ser. Nós temos o direito de ser aquilo que nós queremos ser. E, evidentemente, que algumas pessoas ao longo da história brasileira não tiveram a mesma oportunidade que outras tiveram ao longo do processo histórico. E isso mostra que a sociedade é formada por grupos que são oriundos dos mais variados estratos sociais. E nós precisamos compreender isso como um fenômeno natural da diversidade, ou seja, a sociedade brasileira é formada por grupos que têm na diversidade como um elemento característico, seja por etnia, seja por origem social. Mas o mais importante de tudo isso é compreendermos que essa diversidade, embora faça parte do processo natural de composição da sociedade, não pode ser uma justificativa para que nós mantenhamos esse caráter desigual. É interessante que o professor Adilson José Moreira fala muito na ideia de pertencimento, como uma vertente do princípio da igualdade. As pessoas têm o direito de se sentirem pertencentes à sociedade. E você só se sente pertencente se a sociedade lhe tratar de maneira igual. E se você encontrar nela também elementos que representem a sua própria origem. Então, esse é um tema interessante. Eu acho dos mais atuais, precisa ser discutido dentro do Poder Judiciário brasileiro, especialmente numa justiça que tem no caráter social o seu DNA, a sua origem, a sua essência. Aquela iniciativa do CNJ no protocolo de gênero, que foi ampliada depois para a raça, deveria ser uma diretriz, então, na abordagem dessa temática da diversidade.
uma diretriz fundamental. Uhum. Eu acho que é o primeiro passo. Ainda há outros processos de construção que precisam ser inseridos. Por exemplo, a questão da etnia indígena, né? Das pessoas indígenas. Recentemente tivemos um contato com estudantes da UNB, que a UNB criou um processo de inclusão de estudantes de origem indígena, e eles mostram, por exemplo, a importância de haver hoje, por exemplo, cotas para pessoas indígenas em concursos públicos. O tribunal já está preocupado com isso no nosso plano de trabalho, em estabelecer cotas, inclusive, para a magistratura. O CNJ tem também trabalhado nessa perspectiva. Isso mostra a diversidade da sociedade brasileira, que nós compreendamos esse caráter disperso, diverso, e reconheçamos a importância de que esse tema esteja na ordem do dia, inclusive na formação do juiz brasileiro. Eu tenho advogado a ideia que nos cursos de formação dos novos juízes, este tema não pode nem ser um tema opcional, um tema, digamos assim, lateral. Tem que ser um tema central, porque, enfim, o colega novo que chega tem que compreender qual é o universo sobre o qual ele exercerá a sua jurisdição. É difícil, ministro, eu posso falar como juiz, porque há uma confusão entre imparcialidade e neutralidade, e, a meu juízo, a neutralidade não é possível existir enquanto os julgadores forem humanos, né? Porque a gente não se desliga da própria história de vida para julgar. E já somos acusados, em alguma medida, na Justiça do Trabalho, de favorecer uma das partes, que é o empregado. É mesmo lícito, então, eu avançar e dizer, numa reclamatória em que o reclamante é negro, e eu percebi que isso foi um fator de piora da situação dele na relação processual, ele pode ser beneficiado licitamente. Essa sua observação sobre neutralidade e imparcialidade, que é um discurso que nós já encontramos há muitos anos, a partir da compreensão da igualdade formal. Evidentemente que nenhum de nós é neutro ao longo da vida. Nós somos nós somos pessoas que ao longo da nossa história somos formados por aquilo que são as nossas experiências de vida, não somente a formação acadêmica. Ao contrário, muito do que nós fazemos como magistrados é oriundo da nossa experiência de vida, inclusive na atuação da jurisdição. Então, o juiz que chega hoje, oriundo da classe média, em que não teve experiência de trabalho anteriormente, temos vários colegas que isso não é um demérito, ao contrário, é uma realidade, que o primeiro emprego é a magistratura. E esse colega vai muitas vezes oriundo de classe média alta, ele vai atuar num universo inteiramente estranho para ele. Então, é importante que ele compreenda que o direito que ele vai aplicar é um direito forjado das lutas sociais ao longo de séculos. Não foi uma dádiva do Estado, não nasceu da benesse do legislador que acordou um dia, não, hoje vou exercer meu caráter benevolente, vou criar uma lei que proteja o trabalho humano. Ao contrário, há muito suor, lágrima e sangue ao longo da história mundial e brasileira também, no processo de construção desse direito social, que é o direito do trabalho, que vai exatamente lidar com as camadas mais pobres da população brasileira. Eu desafio um juiz, por exemplo, que numa manhã de audiências lide com altos empregados. Eu posso contar nos meus 43 anos de judiciário trabalhista, parte deles como servidor, os processos que eu lidei com altos empregados, em 43 anos de história na Justiça do Trabalho. Então, o juiz ele lida cotidianamente com as camadas mais pobres, é o operário, é o trabalhador que depende desse salário para a sobrevivência dele. E se nós fizermos uma retrospectiva, uma consulta aos nossos temas majoritários dos processos, o que se busca é aquilo que deveria ter sido pago. Parcelas rescisórias, FGTS, horas extraordinárias, ou seja, não é nenhum avanço no sentido de buscar aquilo que poderia ser um avanço, ou uma discussão mais complexa sobre uma agressão verbal, um dano moral, um dano resultante de assédio. Ao contrário, são parcelas que serão devidas como naturalmente decorrente do contrato de trabalho. Então, isso é importante que eles tenham essa compreensão do seu papel social. As tendências de impor posições interpretativas sempre que restringem direitos não são tão intensas quanto o contrário. Eu me lembro de, quando entrei para a Justiça do Trabalho, já faz, infelizmente, muitos anos, a orientação de que o intervalo de refeição suprimido tinha a natureza de hora a ser paga já existia há 10 ou 15 anos. E eu assisti, ao longo de 28 anos, defesas iguais dizendo que não deve ser paga porque o intervalo é fora do contrato, etc. E tal. Quer dizer, a preocupação de restringir direito com efeito vinculante é muito maior do que a de ampliar direitos com efeito vinculante. Marcos, você falou agora, eu estou aqui rindo, porque esta semana, precisamente anteontem, eu estava discutindo um caso sobre o direito adicional noturno, a hora noturna prorrogada. Ou seja, o empregado que trabalha além do limite normal da jornada noturna, a lei diz que se prorroga a jornada noturna, embora seja diurno o horário,
recebe a hora noturna, porque é como se tivesse a continuidade do trabalho noturno. Isso está na CLT desde 1943, e nós ainda estamos hoje discutindo se, e eu vi exatamente essa defesa, que não era devido, que a lei não prevê, ou seja, em pleno ano 2024, nós estamos discutindo algo que está na origem da CLT, que muitas vezes era oriunda de práticas que aconteciam exatamente para essas normas eram oriundas de práticas que ocorriam, tornava o trabalho mais gravoso, a pessoa passava a noite inteira trabalhando, havia dobra de turnos, o empregado, enfim, não saía do trabalho, e aquela hora passava a ter, então, embora o desgaste fosse muito maior, imagine, você trabalhar a noite inteira e continuar trabalhando uma manhã inteira, ou até um dia novamente. Então, o que me chamou a atenção foi exatamente essa coincidência a que você acabou de referir, porque ontem eu estava exatamente falando de um caso desse lá no tribunal, ou seja, de uma tese de defesa que é a mesma há mais de 80 anos. O direito do trabalho evoluiu, a tecnologia chegou para o mundo, o trabalho não é mais o mesmo, todo mundo fala nos avanços tecnológicos, mas o trabalho remunerado noturno, em que há prorrogação, se discute ainda se é devido ou não a hora com um valor maior. A mim parece que isso não é defesa, não? Não deveria ser tomado como defesa, talvez. Na verdade, processualmente é uma defesa, mas enfim, o que mostra que, infelizmente, parte dessa lógica de exploração do trabalho humano ainda permeia, ainda permanece, enfim, orienta algumas empresas no Brasil, infelizmente. Quando o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional as medidas atípicas da execução, naquela ação direta de inconstitucionalidade sobre também o artigo 139 do CPC, uma das razões de decidir está na necessidade do judiciário ter ferramentas mais efetivas para corrigir essa expressão do acórdão, a litigância. Não seria este caso? Quer dizer, estes temas, que embora formalmente sejam defesa, não são, depois que o tribunal já se manifestou definitivamente há uns 40 anos sobre o assunto, isto deveria receber uma punição diversa da condenação em adicional noturno. Não, eu acho que nós precisamos encarar um pouco esses processos repetitivos de uma maneira mais efetiva, um combate a essa litigância abusiva. Eu li o acórdão com detalhes do ministro Luiz Fux, que é o relator desta ação direta, aliás, uma ação que poderia ter um desfecho trágico. Sim. Se o Supremo não acolhesse a tese, que felizmente acolheu, apenas um voto divergente, pelo que me lembro, nesse julgamento. E eu reputo para a execução trabalhista, eu diria para a efetividade trabalhista, uma das decisões mais impactantes nos últimos anos, no sentido de dar ao juiz um arsenal de ferramentas. Eu uso a palavra arsenal aqui no sentido jurídico, para deixar isso muito bem claro, mas um manancial de ferramentas que ele pode se valer para encontrar qual é a melhor aplicável ao caso concreto. Isso é muito importante, porque o juiz tem a seu favor remédios processuais para combater essa litigância abusiva desde a fase de conhecimento e não apenas a fase de execução. Perfeito isso. Isso traria grande proveito. Essas comunidades, grupos, subgrupos que o senhor mencionou, sociais, mais vulneráveis, trazem ainda um complicador que eu queria ouvi-lo a respeito, é a interseccionalidade. Ou seja, o negro é prejudicado, mas se ele for uma negra, ele é ainda mais prejudicado. E se ainda for uma negra com deficiência, triplamente prejudicado. Essa ideia de interseccionalidade, ela pressupõe a sobreposição de marcadores que geram discriminação. E isso é interessante porque se nós fizéssemos uma abordagem estatística, constataríamos que no Brasil há coisas curiosas. Por exemplo, a raça pressupõe sobre o gênero. Por quê? Porque uma mulher branca recebe salário médio maior do que um homem negro. Então não é somente a questão de gênero, também a questão racial prepondera. E quando você agrega a esses marcadores de raça e gênero outros tantos, como a condição de pessoa com deficiência, se torna mais ainda cruel o efeito discriminatório. Isso é um dado de realidade. E é interessante porque, recentemente, eu ouvi uma fala que me impactou muito, a gente tem falado muito sobre isso ultimamente, foi alguém dizer, uma pessoa com deficiência negra, e ele era um cadeirante, ele disse assim que na situação dele, a condição dele de deficiência precede a sua condição de filósofo, doutor, pós-doutor, ou seja, ele é visto primeiro como um cadeirante e depois como uma pessoa. E isso é um dado de realidade. E nós somos preconceituosos porque nós fomos criados num mundo em que a deficiência é vista como uma anomalia, um defeito, uma imperfeição. E quando você fala em interseccionalidade, quando você agrega a condição feminina, a condição de raça, ou mesmo orientação sexual, a pessoa se vê às voltas com uma sobreposição de marcadores que a torna mais ainda alijada da sociedade. Isso que nós pensarmos, por exemplo,
que a vida média de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos, imagine se você se soma. E os dados mostram que as maiores vítimas nessa comunidade é de pessoas negras, de mulheres negras. Isso revela ainda uma estrutura de preconceito muito mais densa no sentido da exclusão. Agravando em cada adensamento da intersecção, né? Então... Sim, se nós quanto mais elementos forem agregados, marcadores forem agregados, maior é o grau de discriminação que a pessoa sofre. E a reação, portanto, deveria ser muito mais efetiva. Sim, eu acho que o juiz tem que estar atento para isso. Os processos que envolvem discriminação, e o magistrado que vai julgar um caso como este, mas, sobretudo, antes do julgamento, vai coletar a prova desses casos, tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter um cuidado maior, tem que ter uma atenção maior para esses casos. Não pode tratar como um processo comum que ele está discutindo, por exemplo, se trabalhou a mais ou a menos em relação à jornada normal de trabalho. Há processos que envolvem situações muito difíceis de serem enfrentadas no cotidiano. Lembro bem que os processos mais difíceis que eu julguei na 15ª junta, aliás, não foi nem julgamento, foi instrução, foi um caso de estupro de uma mulher que foi estuprada pelo seu patrão, um caso bem difícil de ser instruído. A mulher era um frangalho humano, chorando na audiência, e a audiência é muito difícil de ser conduzida pelo grau de tensão que ali havia, um grau de emoção também muito grande, e baseado tão somente em algo que é muito difícil hoje de ser enfrentado ainda para a jurisprudência, que são as provas indiciárias. Então é importante que o juiz do trabalho esteja atento para essas questões, esses processos que são mais sensíveis, para ter uma atenção especial na coleta da prova, em interpretação da prova, e evidentemente depois do tribunal, que nós sabemos que quanto mais alto, já dizia Calmon de Passos, professor Calmon de Passos, um ilustre baiano, que quanto mais alto é o tribunal, mais distante está a justiça do povo brasileiro. E isso é a verdade mais absoluta que pode existir. E é bem difícil, né, ultrapassar essa barreira. Sim, porque os tribunais são, por natureza, são conservadores. Passados mais de 30 anos, a lei de cotas ainda enfrenta nos tribunais, para voltarmos às defesas repetitivas, uma defesa só, que nós anunciamos a vaga. E aí o senhor falou no cadeirante, a vaga também é assim, né? Ninguém oferece uma vaga de enfermeiro para uma pessoa deficiente. Oferece uma vaga para PCD, não é? Não isso é curioso notar, porque a nossa lei... Aliás, o Brasil hoje tem, na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 2015, o que eu considero a lei mais avançada no mundo nesse tema. Sim. É uma lei que tem uma abrangência extremamente importante, e é a primeira lei que é fruto de um processo de construção social, inclusive desde o seu processo de elaboração. Mas é curioso notar que a nossa lei fez 32, agora em julho completa 33 anos de vigência, um número até emblemático, dizem que teria essa idade de Cristo, né, 33 anos. Que ela não seja crucificada. Exatamente, que não seja ela crucificada. Esta lei, ela apesar de ter essa idade, e as primeiras leis brasileiras nessa temática datam de 1960, a primeira lei brasileira de cotas vindo do ano de 1960, a iniciativa dela, ela ainda repete a mesma estratégia de defesa, que é simplesmente, aspas, envidou os esforços, que muitas vezes esse envidar esforços é publicar um anúncio no jornal, é mandar uma correspondência para a PAI, para uma entidade que cuida desses direitos. Mas é interessante ressaltar, nesse particular, Marcos, que a lei exige a acessibilidade. Então, o juiz, por exemplo, pode, na instrução, perguntar ao preposto quanto ele investiu de acessibilidade. A empresa é acessível? Se a resposta for negativa, não cumpriu a cota. Porque para que a pessoa entre, precisa ter acessibilidade. E acessibilidade, aprendi com a procuradora, querida amiga Maria Aparecida Gurgel, não há meia acessibilidade. Ou é acessível ou não é na sua íntegra. Então, essa tese hoje é superada, e eu lamento muito em dizer, e digo isso com muito lamento mesmo, que essa jurisprudência ainda é predominante no primeiro grau, no segundo grau e no Tribunal Superior do Trabalho. Eu espero que nós consigamos mudar essa ótica, porque desde 2009, com a Convenção da ONU, o Brasil não pode mais repetir essa jurisprudência, que é absolutamente contrária ao que diz a Convenção, que é a nossa primeira norma internacional aprovada com status de emenda constitucional. E a Convenção, ministro, salvo engano, usa um duplo nome que é bem interessante. É discriminatório o que visa a discriminar, e o que, mesmo sem visar, por efeito, tem a discriminação. Causa o efeito, né? O dolo é irrelevante, a culpa, menos ainda, Perfeito. Por ação ou omissão, ainda que não haja o propósito de, se o efeito a discriminação, é a exclusão, ou a não inclusão, melhor dizendo, a conduta é discriminatória. É interessante porque a nossa Lei Brasileira de Inclusão, ela detalha um pouco mais o conceito da ONU, e deixa, inclusive, claro que uma das formas de discriminação em razão da deficiência, que é crime, é a não promoção da adaptação razoável, que é um conceito que vem
dos Estados Unidos, mas a ideia de que você deva adaptar o posto de trabalho à pessoa e não a pessoa ao posto de trabalho. Então, isso é interessante porque esta regra obriga que a empresa promova as acomodações ou adaptações individuais e necessárias para que a pessoa possa exercer o trabalho com igualdade de condições com as demais pessoas, em condições de competitividade. Pois não. Isto inclui uma faixa também muito delicada, que são as pessoas afetadas por doenças mentais, não? Sim, na verdade, hoje, a deficiência mental ou intelectual, e que a deficiência que mais é atingida, porque é interessante essa sua pergunta, me leva a outra reflexão, porque ainda há uma falta de identidade muito grande nas demandas desse segmento vulnerável. Por quê? Porque cada tipo de deficiência tem uma demanda própria. Sim. A demanda, por exemplo, para quem tem deficiência locomotora é diferente da que tem visual, da auditiva e mais ainda da intelectual, mais ainda da mental e, por último, a múltipla, que é o setor mais discriminado hoje. Os dados mostram isso. As pessoas preferem contratar as empresas, as pessoas com deficiência que exigirão menos adaptação, para que, enfim, nesse pressuposto que elas possam ser, aspas, produtivas. Mas os dados também mostram que o ambiente da empresa muda radicalmente no aspecto positivo quando há inclusão da pessoa com deficiência. Os dados mostram isso, o grau de resiliência, da adaptabilidade, o ambiente da empresa, tudo isso cresce muito positivamente, claro, quando o ambiente se torna diverso e plural. Ganha, portanto, o empregador. Sim, ganha. Inclusive, há dados que já revelam que até a própria clientela aumenta, porque muitas pessoas se veem naquele ambiente, ou porque tem filhos ou parentes daquela condição, ou porque vê empresa inclusiva. E hoje é um marcador importante no contexto até mesmo da operação do lucro, ou seja, a empresa que é inclusiva tem uma condição de um rendimento maior do seu capital utilizado, porque mostra a diversidade presente, que é algo que se exige muito no contexto atual da sociedade, pelo menos no mundial. Há pouco tempo, uma companhia aérea brasileira vinha colocando na sua linha de frente dos aeroviários, no atendimento ao público nos aeroportos, pessoas com deficiência, o que primeiro impactou e depois chamou a atenção positivamente, como o senhor disse. Perfeito, isso é um ponto importante, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, na ação de constitucionalidade, que não há possibilidade de exclusão em nenhum setor previamente, porque há que se verificar qual é a demanda que a pessoa possui, qual é o setor que ela vai trabalhar, que atividade ela vai fazer e qual a adaptação ela precisa ser feita para que ela tenha, então, a competitividade assegurada. Então, essa ação do Supremo Tribunal Federal, esse julgamento, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, é um marcador muito importante, porque revela que toda convenção coletiva, por exemplo, no nosso ambiente, que estabelecer a exclusão de qualquer setor é incondicional. Sim, ótimo. Muito firme a jurisprudência. Não, nesse ponto o Supremo tem uma jurisprudência muito consolidada. Há um outro julgamento, o ministro Luiz Edson Fachin, relator, e a proposta até vi hoje, há pouco, antes de começarmos a entrevista, que há uma discussão em São Paulo, no estado de São Paulo, sobre a possibilidade de as escolas cobrarem, ou os pais acompanharão as crianças com deficiência nas escolas, ou pagarão o cuidador. O Supremo já decidiu isso dizendo que é inconstitucional, porque não pode haver cobrança diferenciada de mensalidade para os pais de crianças com deficiência. Isso é uma forma de exclusão, uma forma de forma indireta de exclusão, se não direta mesmo. E acabei de ver há pouco, na Folha de São Paulo de hoje, que esse debate já está de novo em São Paulo, ou seja, pelo que vi, executivo estadual, ou não sei se estadual ou municipal, com um decreto que está flagrantemente em rota de colisão clara com a Constituição Federal, já em matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. O que é lamentável. Mas naquele estado, ministro, o governador acredita que os autistas saram, ele disse, e ficariam na escola até um período, porque depois saram. Isso nos leva ao Brasil colonial, em que quem tinha dinheiro mantinha as crianças com deficiência em casa, porque era vergonhoso para as famílias de posse apresentar um filho seu com deficiência à sociedade, e os pobres ficavam na miséria, como ainda, infelizmente, acontece hoje. Sim, eu queria ouvir a sua opinião, ministro, sobre uma questão delicada, de novo voltando para a sala de audiências. Estes processos nem sempre se traduzem em pedidos de contenção da discriminação ou de reação à discriminação. Mas, na relação normal, se a pessoa é do grupo estruturalmente menos favorecido, ele também, na relação de trabalho, foi menos favorecido, ainda que a reclamação dele seja de horas extras. Não seria um olhar importante para o juiz ter também? Quer dizer, eu vou interrogar quem?
É um homem branco, cisgênero, de classe média, média baixa, ou é uma mulher negra com deficiência? E isto deve ser diferente, não? Eu não tenho dúvida com relação a isso. O juiz tem que ter um olhar diferenciado, ele tem que saber qual é a pessoa com quem ele está lidando ao promover a coleta da prova, especialmente em casos mais sensíveis. E eu me lembro bem, uma situação que é muito até corriqueira, a situação de apelidos, né? O chamado racismo recreativo, de que fala muito bem o professor Adilson José Moreira, de novo me referindo a ele. Então, veja, as pessoas se habituam nessa ideia de superioridade, porque todo preconceito está embutido nele uma ideia de diferenciação de um grupo em face do outro. Então, quando o juiz vai lidar com um caso, ele tem que saber, por exemplo, que a pessoa que muitas vezes estaria por sendo interrogada, acordou 4 horas da manhã, pegou um ônibus durante 2 horas, enfrentou uma comunidade, infelizmente, onde ele vive de violência, e teve que enfrentar desafios até chegar ao ponto do ônibus, teve o ônibus até chegar até o local de trabalho, e depois, durante todo um dia, voltar com outro percurso igualmente difícil. Então, ele tem que ter essa sensibilidade de entender que não é uma situação senão diferente daquela que ele viveu no seu mundo em regra, porque o juiz do trabalho brasileiro, enfim, por uma questão de dados estatísticos, não é oriunda. O juiz não é oriundo, aliás, dessas classes menos favorecidas. Ao contrário, a média geral é de pessoas que vêm da classe média e média alta. E se nós fizermos um avanço nessa estatística, vamos compreender que a média hoje do Brasil, do juiz brasileiro, o perfil é homem branco, cisgênero, casado, enfim. Então isso mostra que essa pessoa tem que ter um olhar atento para essas questões sociais, porque nós somos um tribunal, uma justiça que aplica um direito que é social desde a sua essência, desde a sua origem. Perfeito. E este caminho que está à nossa frente, ministro, para ser bem palmilhado, quais são os elementos essenciais? Aproximar o juiz da realidade em que ele vive. Eu acho que o grande ponto de destaque para isso, Marcos, se eu pudesse dizer assim de uma forma muito sintética, é aproximar o juiz do mundo que ele julga. Porque o juiz está distante do mundo que ele julga. O juiz não tem ideia do que é um trabalho de alguém que enfrenta o chão de fábrica, ou que enfrenta um trabalho na rua, o trabalho de um gari, ou o trabalho de uma pessoa, enfim, num comércio de bairro. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe nem o que é a periferia da cidade em que ele vive. Okay? E isso é interessante ressaltar, porque o juiz tem que ter a compreensão de que o mundo que ele julga não é o mundo que ele vive. Ao contrário. Cada vez mais isso me preocupa, eu quero deixar isso muito enfatizado, cada vez mais vê-se a possibilidade de o juiz tornar-se distante do mundo que ele julga. E isso pode contribuir, infelizmente, para a elitização da nossa justiça, que tem, repito, no caráter social do jeito que ela aplica, a sua origem, o seu DNA, a sua essência. Isto está no ideário da legislação, da Constituição e da lei orgânica, quando determina que o juiz more onde trabalha, não? Sim, na verdade, essa ideia da residência é a aproximação do juiz com a comunidade. Né? Enfim, nós sabemos que isso é um tema sensível para a magistratura, e isso, atrelado a esse tema, tem a questão relativa das audiências telepresenciais. Sim. O juiz não pode imaginar que ele vai viver num mundo que se resume à tela de computador. O mundo que ele vive não é o mundo do computador, ao contrário. O mundo que ele vai julgar, ele tem que compreender isso, é um mundo vivo, é um mundo de pessoas que respiram, pessoas que têm, enfim, realidade distante da dele. E se ele se resumir ao computador, cada vez mais ele vai se tornar distante desse mundo e, como efeito colateral adverso, eu diria até perverso, ao longo da história, nós teríamos uma justiça cada vez mais elitizada. É a minha compreensão sobre o tema. Muito obrigado, ministro, pela sua disponibilidade. Um abraço para vocês e que bom estar de volta na minha querida Bahia. Este foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, 5ª Região. Até o próximo episódio.